Com alegria, com a graça de Deus, com as luzes do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Neste final de semana, nós, 4 sacerdotes aqui de Florianópolis, acompanhamos o nosso arcebispo, Dom Wilson Tadeu Yenck, para irmos ao Uruguai, a Montevidéu. Saímos daqui sexta-feira pela manhã para uma celebração eucarística lá no estádio, no grande estádio, para o estádio centenário de Montevidéu, para a beatificação do primeiro bispo de Montevidéu, Dom Jacinto Vera, que nasceu no dia 3 de julho de 1813. É interessante, ele nasceu num barco que, nas imediações aqui da então Nossa Senhora do Desterro, hoje Catedral Metropolitana, e ele foi batizado aqui na hoje Catedral Metropolitana, um mês após o nascimento. Jacinto Vera, é que os pais estavam numa embarcação de passagem em direção das Ilhas Canárias, mas depois não puderam prosseguir a viagem por causa de questão de guerra que havia. Então, ficaram nas imediações aqui do Uruguai, especialmente ele, então, primeiro bispo e o primeiro beato. O que quer dizer beato? Beato quer dizer alguém que é bem-aventurado, é feliz, está já comprovado que, pela todo o processo, que ele é santo. Mas ainda não foi declarado, porque precisa, então, a canonização. Então, ele, Jacinto, tinha muitas qualidades, especialmente, aliás, lá, voltando para essa missa, foi uma missa com a presença presidida pelo cardeal do Rio de Janeiro, Paulo César, delegado do Papa. Ou seja, em vez do Papa vir, muitos compromissos, o Papa, então, ele que presidiu esta celebração eucarística, estando também presentes o arcebispo de Montevidéu, o arcebispo de Buenos Aires, uns 20 bispos e arcebispos, entre eles Dom Wilson. Por quê? Qual a razão da nossa ida a esta missa de beatificação de Dom Jacinto Vera? Porque ele foi batizado na nossa catedral. Passaram-se muitos e muitos anos
E ele então sentiu-se vocacionado. Com 19 anos, mais ou menos, ele descobriu a sua vocação para o sacerdócio. E como não havia seminário, aliás, ele estudou latim e gramática nos seus anos de estudos, e depois de ter completado 19 anos, então foi, claro, estudando, e mais tarde ele sentiu-se vocacionado para o sacerdócio. E ali então foi para Buenos Aires, para lá estudar e preparar-se nos estudos eclesiásticos. E foi ordenado presbítero, foi ordenado quando ele tinha 28 anos. E a respeito de Dom Jacinto, foi uma pessoa sempre há depoimentos muito positivos e maravilhosos a respeito da vida de Jacinto Vera, seja como jovem, seja como estudante e mesmo como sacerdote. Ele, uma pessoa sempre otimista e uma alegria contagiante. Procurava ser amigo de todas as pessoas, sem distinção de ricos ou pobres, e muito devotado aos pobres e aos doentes, vendeu os poucos bens que ele possuía e para colaborar com pessoas pobres e doando então aos pobres. Certa vez, segundo um testemunho, ele se desfez das suas vestes, que estava vestido para cobrir uma pessoa pobre, necessitada. Um gesto muito bonito. E sempre estava reunido com pessoas, porque não gostava do isolamento. Gostava, e ali também ele dava o testemunho de vida dele como padre. E é interessante, veja o que ele fez. Ele percorreu por 3 vezes a cavalo, porque naquele tempo não havia automóvel de modo algum. Então, a cavalo percorreu todo o Uruguai, visitando as pessoas enfermas, idosas, celebrando santas missas, catequizando, dando a unção dos enfermos, com santos olhos para as pessoas enfermas e pessoas que estavam mesmo necessitadas desta bênção dos santos olhos. E também, então, ele, na epidemia de cólera que houve em 1869, ele assumiu a função de enfermeiro e esteve então junto aos doentes e necessitados. Foi um padre, um bispo, que sempre procurou a conciliação, sempre a união. Aliás, é isso que o Cristo Jesus pede, especialmente antes de ascender aos céus. É aquilo que eu já repeti muitas vezes. Cristo, antes de subir aos céus, lemos claramente em São João, capítulo 15, versículo 17,
o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Aqui nós podemos ver uma fotografia, ali um livreto da Santa Missa, que todas as pessoas lá tinham no estádio. Aliás, no estádio, na Santa Missa, que começou já às 2:30 da tarde, com cantorias, com mensagens, com encenações, com apresentações, com cantores cantando cânticos de espiritualidade, para as 4 da tarde, às 16 iniciar a Santa Missa da Beatificação. A missa com certas cerimônias especiais da beatificação. Não foi ainda uma declaração oficial de santo, mas da beatificação, como todos nós sabemos, para a glorificação, ou seja, para a canonização e a beatificação, são necessários 2 milagres. 2 milagres. Aqui falaremos um pouco sobre este milagre. Se não der hoje, futuramente falaremos sobre Maria do Carmo, uma jovem de 14 anos que foi agraciada por Deus, por intercessão, já podemos chamar de São Jacinto Vera. E nessa missa havia mais ou menos uns 20 bispos celebrando a Santa Missa e mais de uns 300 presbíteros, sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos, religiosas, e no estádio, talvez uns 20 mil fiéis participando da Santa Missa, algo de maravilhoso, a participação das pessoas. Aliás, eu trouxe também um jornal com a reportagem de Dom Jacinto Vera, uma pessoa que realmente, segundo a reportagem, um homem de Deus, um homem voltado para Deus, na direção vertical, espiritualidade, mas também na direção horizontal. Amava muito o seu país, o Uruguai, e, consequentemente, amava muito também o povo. E, aliás, defendia a sua pátria, e sempre a favor dos necessitados. E tanto é que o presidente do Uruguai, não pactuando com certas ideias de Dom Jacinto, que procurou se doar, se sacrificar em favor das pessoas necessitadas, e ele despachou o presidente de nome Bernardo, no ano de 1862, porque ele se dedicou bastante a um trabalho social e na evangelização. Então, ele era também perseguido por aqueles que não eram seguidores da mensagem de Cristo Jesus. Então, ele, na evangelização, procurou
sempre levar o trabalho de evangelização e levar a mensagem evangélica. E o presidente, então, não aceitou certas colocações de São Jacinto ou de Dom Jacinto Vera, e mediante um decreto, em 1862, então o presidente do Uruguai, mediante esse decreto, desterrou Dom Jacinto, ou seja, por assim dizer, o expulsou do Uruguai. Ele era sacerdote na época, então ele foi trabalhar na evangelização na Argentina. Depois de 10 meses, ele retornou para o Uruguai. E o Papa Pio IX nomeou, depois de 3 anos, quando ele voltou do exílio, ou seja, em 1865, o Papa Pio IX o nomeou como bispo do Uruguai. Então, especialmente, depois de passar por esse desterro, podemos dizer, ele agora, então, toma a direção como bispo no Uruguai. O primeiro bispo ele no Uruguai. E nós estávamos, então, falando antes dos 2 milagres. Toda pessoa, para ser beatificada e canonizada, às vezes há um longo processo, às vezes dura 10 anos, 20 anos, 100 anos, 150 anos, um processo sobre toda a vida desta santa ou deste santo. E ali vão vendo, um processo com a participação de diversos médicos para analisar cientificamente também esse processo, esse milagre no caso. Então aqui no caso é Maria do Carmo, uma moça de 14 anos que passou por uma cirurgia com diversos médicos, inclusive o pai desta jovem, Maria do Carmo, também médico, cirurgião, que participou desta cirurgia. Mas acontece, se hoje em dia pode acontecer, e acontece mais de uma vez, complicações numa cirurgia. Quantas vezes tem acontecido? Imagina aí naquela época. E foi o que aconteceu, e ela foi desenganada completamente pelos médicos. Não tem mais recurso. É uma vida de alto risco, ou seja, mais indo para a eternidade do que permanecendo neste mundo. E o que é que fez? Um tio de Jacinto, então se lembrou de, naquela hora, rezar e convidou a família, as pessoas, para rezar, pedindo a proteção de Deus, da Trindade Santa, por meio de São Jacinto Vera, que já muitos, mesmo na hora da morte, quantos que falaram
e uma pessoa publicamente, uma autoridade, disse: morreu um grande santo, um santo aqui de Uruguai. Então, um tio desta jovem, Maria do Carmo, vamos rezar, pedir por meio de Jacinto Vera, que Deus olhe em favor desta jovem adolescente, inclusive o próprio pai, cirurgião, médicos, outros ali presentes, médicos que disseram que cientificamente não havia mais possibilidade dela continuar com vida. E o que é que aconteceu? Naquela mesma noite em que pediram e invocaram São Jacinto, Deus olhou para esta jovem. E nós lemos claramente em São Lucas, capítulo 1, versículo 37, você poderá procurar também na sua Bíblia, e lá está bem claro a palavra da Bíblia Sagrada. Aqui, vamos ver, já encontramos isto, aqui encontramos capítulo 1, versículo 37. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Aqui referindo-se também a Nossa Senhora, onde o anjo Gabriel está convidando-a para ser a mãe do Salvador, Cristo Jesus. Quando ela, então, disse o seu sim, então tem aqui bem claramente, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E eis naquela mesma noite uma recuperação imediata. E esta jovem, Maria do Carmo, que tinha 14 anos, sabe com quantos anos ela veio a falecer? Com 89 anos. Na época, hoje, há muita gente que chega a 95, 98. Por exemplo, o mano meu, Padre Albano, há 2 semanas atrás, faleceu com 98 anos e meio no hospital de Azambuja Brusque. Um padre, aliás, que foi diretor, presidente durante 12 anos, há muitos anos atrás, do Hospital de Azambuja, veio a falecer há 2 semanas e meia, mais ou menos, com seus 89 anos. E ela, então, aqui a reportagem diz claramente, né, que ela viveu com seus 89 anos. Então, uma graça toda especial que ela teve. Sem dúvida nenhuma que ele continua a interceder junto ao povo do Uruguai e também junto a todos os devotos de São Jacinto Veras. Então, que ele, futuro santo, que será canonizado, por certo, claro que não sabemos quando e onde. E nós, na quinta-feira, vamos continuar lá assim fazendo, mas
uma colocação sobre a vida. Mas os santos que nós celebramos hoje, São Pacônio, Hermas e São Beato Rattenberg, São Brinot, São Gregório e São Gerôncio, mártir. E também ontem nós, na Igreja Católica, celebramos o dia da padroeira da Argentina, assim como nós temos a padroeira Nossa Senhora Aparecida. Cada país tem o seu padroeiro, a sua padroeira. E na Argentina é Nossa Senhora de Luján. Então façamos esta oração, pedindo também a proteção de Nossa Senhora. Ela, nós sabemos, já foi dito mais de uma vez, Nossa Senhora tem mais de 5.500 títulos, mas sempre a mesma Mãe do Cristo, Nossa Senhora. Ó Virgem Santíssima de Luján, a Ti recorremos neste vale de lágrimas, atraídos pela fé e pelo amor que Tu mesma infundiste em nosso coração. Ó Mãe querida, alivia a nossa dor, consola as nossas angústias, dá-nos o pão material e o alimento espiritual para fortalecer o nosso corpo e a nossa alma. Faz com que não nos falte o emprego estável e uma justa remuneração, um justo salário. Elimina o ódio e o egoísmo do coração de todos os seres humanos. Virgem Santíssima de Luján, ilumina o nosso caminho para que, unidos na paz e fraternidade com todos os irmãos da terra, continuemos a marcha gloriosa para a casa do Pai eterno. Abençoa a Mãe, a Argentina, cujos filhos e filhas estão passando por uma grande crise econômica neste momento, cujos filhos cantam os teus louvores, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Nuestra Senhora de Luján, bendiz a los argentinos e também a nós outros brasileiros. Então, a todas e todos, terminando o nosso programa, na quinta-feira, das 2h30 às 3h, novamente estaremos aqui levando essa mensagem a todas e todos os telespectadores. Saúde, felicidades, alegria, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde e a proteção de Nossa Senhora da Saúde em favor de todas as pessoas enfermas, também Nossa Senhora de Luján, Nossa Senhora da Fátima, cuja festa litúrgica celebraremos agora já no próximo sábado, dia 13, a bênção da saúde e a bênção da água em favor de todos e cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira às 2h30, se Deus quiser.